Muito bom dia, graça e paz. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Hoje, nesta manhã do dia 21 de outubro de 2022, nós estamos fazendo a leitura devocional, o devocional da Igreja Verbo da Vida aqui, Senhor do Bom Fim. E quero convidar você a se juntar a mim nessa leitura, né? Nós estamos fechando o livro de 2 Tessalonicenses, segundo livro, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E nós vamos fazer a leitura final e concluir, então. Primeiro nós vamos orar. Quero convidar você a orar juntamente comigo. Vamos orar, vamos aproveitar, queridos, para adorar o Senhor. Quero convidar você a aproveitar, fechar os seus olhos, fazer um breve momento de oração, mas um momento verdadeiro, né? Uma oração de entrega, uma oração de verdade, que o seu coração esteja na oração, que essa oração ela venha. O Senhor conhece as intenções do nosso coração e que nós possamos mesmo dedicar, né, a nossa atenção, nosso coração nesse momento. Então, para o Senhor não é a quantidade que importa, é a forma, é a intenção correta. Também quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando, vocês que estão já se preparando para fazer a leitura comigo. Vamos orar? Pai, muito obrigada em nome de Jesus, Senhor. Eu te dou graças porque Tu és o meu Deus poderoso. Tu és o meu Pai maravilhoso que me alcançou em Cristo Jesus. E não me deixou à toa neste mundo, não me deixou largada, não me deixou órfã. E eu te agradeço, Senhor, eu te louvo. Eu te dou graças porque encontrei, Senhor, o caminho, a segurança, o local seguro. Tu és, Senhor, a minha fonte de tudo que eu preciso. Por isso eu te louvo, te agradeço, te bendigo. E eu dedico, Pai, nesta manhã, todo o meu coração, toda a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a Ti, Senhor, como forma de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E eu te agradeço em nome de Jesus. Eu agradeço pelo Espírito Santo, meu amigo particular, o meu amigo Paracletos, que foi enviado da parte do Senhor para estar comigo, me ensinando toda a verdade. Eu declaro no nome de Jesus que eu não serei, Pai, enganada, porque eu tenho aquele que me conduz a toda a verdade. Eu te agradeço no nome de Jesus por ele revelando as Escrituras, trazendo entendimento novo e trazendo coisas novas para nós. No nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Olha, sejam bem-vindos, Dorinha. Isso mesmo. Gelfe, Vitória. Vitória, seja muito bem-vinda. Não é quem mais que tá aqui? Bruno, seja muito bem-vindo. Irmão Alberto, graça e paz, irmão Alberto. Seja muito bem-vindo também. Tio Bruno lá de Juazeiro. E aí, todos dando as boas-vindas uns aos outros. Já fixei aqui o nosso conteúdo de hoje, né? Estamos fechando Tessalonicenses, fechando a carta de Paulo aos Tessalonicenses. E isso nós vamos fazer concluindo o livro né, a carta de Paulo. E ele diz assim: você está com a sua Bíblia? Leia juntamente comigo. Não quero, amados, que vocês fiquem apenas ouvindo. Eu quero que vocês possam pegar a sua Bíblia, aproveitar esse momento para fazer a sua leitura devocional. Eu não recomendo que você fique ouvindo apenas. Eu recomendo que você leia para que você possa dizer, está escrito porque eu leio, né? Porque é diferente quando você ouve alguém falar. Eu sei que ouvir também você dá crédito, mas é nobreza você ter certeza daquilo que você está, você conferir aquilo que você está ouvindo, amém? Então, no capítulo 3, né, o livro só tem 3 capítulos, ele diz assim, ele finaliza com pedidos de oração. Finalmente, irmãos, pedimos que orem por nós. Orem para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente,
e seja honrada por onde quer que vá, como aconteceu quando chegou a vocês. Orem também para que sejamos libertos dos perversos e maus, pois nem todos têm fé. Mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. E confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer aquilo que nós lhes ordenamos. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança que vem de Cristo. E agora, irmãos, nós lhes damos a seguinte ordem. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós. Pois vocês sabem que devem seguir nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, queríamos lhes dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Observem quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nessa carta. Afastem-se dele para que se sinta envergonhado. Não o considerem como um inimigo, mas advirtam-no como a um irmão. Aí ele termina saudando, todo mundo, que o próprio Senhor da paz lhes dê paz em todos os momentos e situações. Que o Senhor esteja com todos vocês. Aqui está minha saudação de próprio punho, Paulo. Assim faço em todas as minhas cartas para provar que eu mesma as escrevi. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Por que Paulo faz questão de enfatizar que ele mesmo escreveu essa carta? Porque pessoas estavam usando da influência que Paulo estava conseguindo, da influência que Paulo conquistou, para dizer que ele estava enviando uma carta e querendo dizer coisas que Paulo não disse, Então, vocês sabem que o que aconteceu aqui, pessoas com más intenções escreveram uma carta para a igreja de Tessalônica dizendo que Paulo tinha dito que o dia do Senhor já havia chegado. E por causa dessa heresia, pessoas estavam vivendo desordenadamente, não queriam trabalhar. E aí agora no final ele vem, primeiro ele faz pedidos de oração, para que esses irmãos orem por ele, e depois ele faz um apelo para que as pessoas vivam de forma adequada. E uma das coisas que ele diz é uma ordem, no nome do Senhor Jesus, que as pessoas parassem de ficar dependendo das outras pessoas e fossem trabalhar, desenvolver atividades com as próprias mãos para que terem o que comer, para não ser peso para os outros. Então imagine aí um grupo de pessoas, um grande grupo de pessoas na igreja estavam sem querer trabalhar e estavam dependendo dos outros irmãos para poderem se alimentar. E Paulo disse que já tinha ido lá, já tinha advertido sobre isso e dizia: olha, quem não quer trabalhar também não coma. E ele disse que era para agora os irmãos, se essas pessoas continuarem insistindo em viver desordenadamente, era para os irmãos se afastarem dele, para que eles se sentissem envergonhados. Ele disse: não trate como inimigo. Não digo que é para tratar como inimigo, não, mas é para se afastar, para essas pessoas se sentirem envergonhadas e elas procurarem o que fazer. Ele diz que as pessoas deveriam... Ele disse: olha, quando nós estivemos aí, nós tínhamos o direito de que vocês nos alimentassem, mas nós não fizemos isso para dar o exemplo. Então pedimos que vocês olhem o nosso exemplo, ele fala,
né? Porque nós não fomos peso para ninguém. Então é interessante, porque tem outra carta que Paulo cita que é preciso tomar conta das viúvas e dos órfãos, né? Dos órfãos e das viúvas, mas ele diz também que se essas viúvas tiverem filhos, parentes, alguém que possa cuidar delas, a responsabilidade é dos parentes, né? Para não trazer peso para a igreja, para não deixar que a igreja sustentasse as pessoas de modo que os parentes poderiam fazer isso. Então, olha que coisa interessante. Eu acho isso muito interessante porque alguém pode pensar, mas isso é assunto de Paulo resolver? Isso é assunto? É sim, queridos, porque ele é o responsável pela fundação daquela igreja, por aquele povo. Então, é como se ele se sentisse o pai, né? Já disse isso outras vezes, o pai daquele povo. Então, o pai é o que instrui, o pai é o que orienta, o pai é quem diz como é que devem proceder para o bem da comunidade, né? Para o bem de todos. Ele diz assim, ele disse, ó, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente. Primeiro que viver ociosamente traz, a gente já sabe do ditado popular que diz que mente desocupada é a oficina do diabo. Então essas pessoas, além de estarem ociosos, de não trabalhar, elas estavam se intrometendo em assuntos alheios. É o que acontece com gente desocupada, né? É o que acontece com gente que não tem a sua ocupação, o seu tempo preenchido, que não está lá produzindo para poder contribuir. Ela vai estar falando de quem produz. Ela vai estar falando de quem faz. Geralmente quem está ocupado fazendo alguma coisa não se intromete nos assuntos dos outros, na vida dos outros, porque estão trabalhando, porque estão resolvendo seus próprios assuntos. E era o que estava acontecendo. Imagine aí, ao invés de ficar trabalhando, a pessoa estava na casa de um e de outro, falando de assuntos alheios, né, dando um mau exemplo. E ele pede que esse povo corrija isso e faça e pede que os outros ajudem. Os demais ajudem como? Corrigindo, orientando, dizendo, olha irmãos, aqui não, afastem-se dele para que se sinta envergonhado. Não é forte isso, não é duro? Não considerem como inimigo, mas advirtam-no como um irmão. Então a gente também tem o cuidado de tratar os irmãos, as pessoas que estão vivendo de um modo inapropriado, né? Com a conduta cristã. Então a gente tem essa função de chamar, irmão, observa isso, vê isso, por que você não faz assim, por que não faz assado? É bíblico, né? É como Paulo está falando aqui. Então, irmãos, eu creio que Deus tem instrução para todas as áreas da nossa vida, né? Deus tem instrução. E sabe de uma coisa? Eu estava ontem ministrando e me lembrando que no Salmo 32:9, Deus diz que quer instruir o seu povo com conselhos, com direção, com orientações, instruções. E ele disse, não sejam como mulas e nem como os cavalos que não têm entendimento e precisam de freios e cabrestos para poder serem conduzidos, né? Por quê? Porque eles não têm entendimento, mas nós temos entendimento, nós devemos ser orientados pelas instruções que Deus quer nos dar. Então, aqui estão as instruções que Paulo envia para aquela igreja. Nós vimos o que aconteceu com a igreja, nós ficamos por dentro de tudo o que, né, ele tinha falado. O povo estava esperando Jesus chegar logo, logo, tipo questão de dias, eles achavam que Jesus vinha, mas mesmo que Jesus viesse, eles precisavam comer, não era? Então é a mesma coisa de hoje. Digamos que se naquele tempo eles achavam que Jesus estava próximo de chegar, imagina hoje, né, que já se passaram quantos anos? Então nós podemos dizer que o Senhor pode estar às portas, mas isso não dá a nós o direito de dizer, então eu vou parar de trabalhar,
eu vou viver aqui quietinha. Por quê? Porque a gente tem conta para pagar, porque a gente tem alimento para comprar, a gente tem que ajudar outras pessoas, a gente tem que contribuir para que a obra do Senhor continue avançando, porque quando ele chegar, ele vai saber fazer, ele vai alcançar a gente exatamente aonde a gente está. E tem um versículo que diz que feliz é aquele que o Senhor encontrar fazendo aquilo que ele mandou fazer, não é? Feliz é o homem que foi encontrado, o servo, que o Senhor encontre trabalhando, servindo naquilo que o Senhor determinou. Ele irá recompensar. E é por isso que nós avançamos, nós continuamos, nós sabemos que mesmo que o Senhor venha nos buscar, mas isso não tira a nossa responsabilidade de continuar fazendo o que Ele nos chamou para fazer. Amém? Então você pode pegar essa palavra e aproveitar para trazê-la para a sua própria vida no que se refere à questão do chamado mesmo, a questão do propósito, aquilo que Deus te chamou para fazer, você deve continuar fazendo, não pare, porque Deus está observando, Deus está vendo a nossa fidelidade, né? E fidelidade é alguém com quem se pode contar. Tipo, eu posso contar com você? Pode. E aí a gente diz pode e a gente não para. A gente não retrocede, a gente não desiste no meio do caminho, né? A gente continua avançando para aquilo que Deus nos chamou. Amém, gente? Então, hoje ele fecha, né, dando graças a Deus para que essas pessoas possam perseverar na caminhada. E ele encerra essa carta, ninguém sabe o que aconteceu depois com a igreja de Tessalônica. Depois disso, não tem relatos da continuidade, pelo menos não na Bíblia. Eu sei que tem nos livros históricos e eu não fui estudar e nem vou porque o objetivo não é esse. Mas ler o que está escrito aqui na palavra para que nós possamos tomar como exemplo para a nossa própria vida. Então, como exemplo, eu tenho o quê? Que eu devo trabalhar, embora eu saiba. Veja, você consegue perceber a questão, a linha sensível, a linha tênue que é entre um extremo e outro, porque tem gente que é extremista no trabalho, que se enche tanto de trabalho que não tem condições de congregar, que não tem condições de ajudar o Senhor, ou de servir ao Senhor naquilo que Ele chamou. Tem gente que se dedica demais ao outro extremo, e tinha esses que estavam na outra linha, na outra extremidade, querendo ficar dentro da igreja, querendo ficar na casa do povo ocioso, sem ter trabalho, sem ter que ir trabalhar. E Paulo precisa escrever para regular isso, para trazer equilíbrio. Sabe, eu acho que uma palavra define uma vida cristã. É o equilíbrio, é o domínio próprio, é a saúde mesmo. Porque nós não podemos andar nem de um lado, nem de um extremo do direito, e nem no extremo da esquerda. Lembra que a palavra diz que não é para não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, é para permanecermos no centro, no caminho, né? Então existe o centro do caminho, existe o meio, né? Nem precisa se desviar demais para esse lado e nem precisa se desviar para a esquerda, mas nós precisamos manter. Então, existem instruções às pessoas não viverem apegadas ao trabalho, apegadas à fonte de renda, e existem instruções da parte de Deus para nós não vivermos ociosos, mas trabalhar para ter o que comer e ter o que dividir com as outras pessoas. Então, e tudo na nossa vida é o equilíbrio. Nós não podemos comer demais e nem podemos deixar de comer o suficiente, não é? Nós não precisamos viver desordenado, nós precisamos viver equilibrados. Então, o equilíbrio é a instrução da vez. Então, que o Senhor nos ajude a sermos equilibrados, eu e você. Que você saiba organizar a sua vida, né? Não viver ocioso, mas também não viver atolado em serviço, a ponto de não ter tempo para orar, a ponto de sacrificar sua família, a ponto de sacrificar o chamado de Deus na sua vida. Mas que nós possamos viver uma vida equilibrada, trabalhando, tendo com que nos manter, para não ser peso para ninguém, mas procurando servir ao Senhor, andando no seu caminho, de modo que nós não possamos pender nem para a direita e nem para a esquerda.
Equilíbrio é a definição para a nossa vida. É uma palavra que dá direcionamento na nossa vida, né? Equilíbrio. Então, que essa palavra venha ao meu e ao seu encontro, que você receba com mansidão, como diz, acolhei com mansidão a palavra, pois ela é poderosa para salvar a nossa alma. Então, eu recebo essa palavra e eu sei que o Senhor é bom e está cuidando de nós. Então, o devocional termina aqui, né? Você já sabe que tem a parte da aplicação. Nós já sabemos que precisamos aplicar. Porque o diabo não tá nem aí se você frequenta a igreja, se você vai para a igreja, se você faz isso. Agora, quanto à palavra, se você decide vivê-la, você sabe que vai encontrar resistência. Por quê? Porque nós estamos no mundo caído e todos aqueles que tentam viver piedosamente a palavra de Deus, elas vão encontrar resistência. Então, mas decida aplicar, porque o poder está aí no viver. Se nós vivemos a palavra de Deus, nós encontramos a resistência do mundo. Mas sabe por quê? Porque nós não somos daqui mais. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, de modo que o mundo não nos aceita, né? Nós somos estranhos nesse mundo, no sentido de que vivemos pela palavra, vivemos por essa constituição aqui, né? Quanto ao nosso espírito, mas quanto ao nosso corpo natural, nós temos de acordo com a Constituição Federal do país onde nós nascemos. E graças ao Senhor, nós podemos ir avançando com as instruções certas. Então, pratique essa palavra, escreva uma aplicação para a sua vida na área que você precisa equilibrar e decore os versículos, medite neles, porque isso vai sair pela sua boca. Essas verdades, e elas são poderosas para combater o inimigo, elas são poderosas para também derrubar os sofismas e as fortalezas que se levantam contra o conhecimento verdadeiro de Deus. Então, quando eu falo a palavra de Deus, ela vem carregada de poder quando eu falo com fé, e aquilo rebate o inimigo e aquilo vira uma arma na nossa vida, e nós vamos vencendo dia a dia dessa forma. Então, tenha um excelente dia, praticando essa palavra, vivendo essa palavra no nome de Jesus. Obrigada pela companhia de vocês. Excelente dia para vocês, que vocês possam viver desfrutando da presença de Deus, desfrutando do equilíbrio, amém? Então, a palavra de hoje é uma vida organizada, uma vida ordenada, uma vida de exemplo. Ele disse para vocês darem exemplo. Trabalhar, congregar, servir ao Senhor, cuidar da nossa casa, da nossa família, cuidar da nossa vida para darmos exemplo para os de fora. Para o povo não chamar a gente nem de desocupado e nem de ficar falando do que não deve e nem dependendo dos outros a vida toda, mas andando em equilíbrio, amém? Amanhã nós vamos começar Timóteo. Amanhã nós vamos começar a palavra... É Timóteo? Amanhã nós vamos começar a primeira carta de Paulo a Timóteo. Essa daqui tem instruções para a nossa vida de forma completa também. Então, queridos, não é por falta de instrução que que a nossa vida não prospera. É porque a gente é negligente muitas vezes em praticar, em obedecer. Mas instrução a gente tem da parte de Deus, né? Beijo, gente. Vejo vocês amanhã junto com o Timóteo. A gente se encontra às 6 horas da manhã no nome de Jesus para a gente poder começar a carta de Paulo ao Timóteo. Dá uma lida lá no primeiro capítulo, leia lá, dá uma olhada para você chegar aqui e a gente fazer comentários, combinado? Então, coloca o áudio, você sabe, mas tem o áudio da Bíblia, que é muito bom. O aplicativo YouVersion da Bíblia, o YouVersion, ele tem muitos áudios. Na NVT, na Almeida Revista Atualizada, tem como você colocar o áudio e colocar o fone de ouvido enquanto você dirige, enquanto você trabalha, enquanto você faz outras coisas. Você coloca o aplicativo lá e vai ouvindo para você já ir meditando naquele capítulo. E quando chegar amanhã, a gente estudar e a gente contribuir, fazer uma discussão maravilhosa no nosso momento devocional.
Eu agradeço demais a companhia de vocês, porque sem vocês seria bem desanimador daqui, viu? Mas porque vocês estão aqui, isso faz parte da minha vida, isso edifica a minha vida e faz com que tenha sentido aquilo que eu estou fazendo. Amém, gente? Muito obrigada. Carminha, um beijo, tô com saudade de você. Beth, tenha um excelente dia, que o Senhor acrescente paz e alegria na sua vida. E a todos vocês que estão aqui também, tá bom? Irmão Alberto, a Vitorinha, o pastor Adriano, todos aqueles que estão por aqui, que passaram por aqui, que fizeram o devocional, que o Senhor possa nos edificar cada vez mais. E eu vejo vocês amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém, gente? Tchau, tchau. Deixa eu desligar aqui.